Boa tarde, eu sou a Estela. Estou aqui hoje para dar uma pequena aula, uma aula de 3 minutos, sobre a colonização, o neocolonialismo no século XIX na Ásia. Bom, para falar desse período, eu vou trazer a discussão de um autor da seguinte obra, Orientalismo, de Edward Said. Essa obra, ela foi, além de eu gostar muito, ela foi minha referência durante a minha pós-graduação no ensino de História. Eu vou falar um pouco sobre o autor, Said. Ele nasceu em Jerusalém, passou parte da sua infância entre Jerusalém e Cairo, e na juventude, por influência do seu pai, foi estudar nos Estados Unidos, se formou e continuou lá até o fim da vida e foi professor em importantes universidades, entre elas Colômbia. O Said, nessa obra Orientalismo, ele vai trazer pra gente várias fontes históricas. Então, ele vai trazer discursos de oficiais do governo, tanto britânico como francês, na época da colonização da Ásia. Ele vai trazer trechos de obras de alguns autores, obras literárias de alguns autores europeus, como Charles Dickens, por exemplo. Então, por meio da leitura, da análise dessas obras e desses discursos, o Said, ele vai apresentar pra gente a visão do europeu sobre o Oriente, a visão estereotipada. Então, o oriental, ele é visto pelo europeu, que é o dominador, que é aquele que está colonizando, é o colonizador, como excêntrico, como exótico e como inferior. Então, esse livro, ele faz a gente pensar nessa construção, da imagem do oriental, não pelo ponto de vista do oriental, mas pelo ponto de vista do europeu colonizador. E o quanto nos faz pensar também o quanto essa visão ainda persiste. Como o Ocidente ainda vê o oriental na visão do europeu do século XIX. Então, eu recomendo essa leitura, esse estudo, é muito importante para pensarmos nos dias de hoje também. Eu fico por aqui e agradeço a atenção de vocês.